Fala galera, Márcio aqui, resolução da lista 4, beleza? Vamos lá. Questão 1. Sabendo que a massa atômica do magnésio é igual a 24U, determine a massa em gramas de um átomo desse elemento. Dados. O número de Avogadro é igual a 6,0 vezes 10 a 23, beleza? Bom, vamos calcular. Galera, 24U é igual a 24 gramas por mol, que é a nossa massa molar, correto? E nós estudamos que em 1 mol nós vamos ter a referida massa molar, né, 24 gramas por mol, e dentro de 1 mol a gente também tem 6 vezes 10 a 23 átomos dessa substância, no caso de magnésio. A pergunta está querendo saber um valor X em gramas. Então o que a gente pode fazer agora? Usaremos a seguinte definição, né? O nosso X ele vai ser igual ao valor de 24. Eu vou botar a unidade para vocês entenderem o final de uma forma mais clara. Então, 24 gramas por mol vezes 1 átomo, certo? Dividido por 6 vezes 10 a 23 átomos em 1 mol, né? Por mol. Por que eu coloquei unidade? Porque eu quero que a gente entenda melhor a seguinte coisa. Vamos ver aqui primeiro a parte numérica. Vai ficar 24 vezes o 1 dividido por 6 vezes 10 a 23. O valor disso aqui ele vai dar 4, né? 24 vezes 1 dividido por 6, 4 vezes 10 a menos 23. Então o gabarito a gente já achou, né? É a letra E. Beleza, mas a unidade, por que eu quis colocar? Porque a unidade a gente também pode fazer essa multiplicação e essa divisão. Entenda o seguinte, se eu tenho gramas dividido por mol e eu estou multiplicando por o átomo, certo? É como se aqui debaixo do átomo fosse 1, né? Porque ela não tem nada, então é 1. Dividido por átomos por mol. Então, ó, átomos por mol. Seguinte, galera, tanto o átomo do denominador quanto o átomo aqui do numerador, eles estão na parte de cima das suas respectivas frações. Com isso, a gente já pode cortar elas. Então, a gente corta átomo com átomo. Vou escrever aqui em cima agora. Vai ficar gramas por mol dividido por... Como a gente cortou aqui, fica só 1. Então, vai ser 1 sobre mol. Vamos repetir o numerador, gramas por mol, e vamos multiplicar pelo inverso do denominador, correto? Fica da seguinte maneira, mol dividido por 1. E agora a gente pode cortar tanto o mol do denominador quanto o mol do numerador. Com isso ficou gramas dividido por 1, que vale gramas, né? Então se a gente tiver nosso valor de massa molar, o nosso valor de átomo, né, que a gente tem um átomo só, e a nossa constante de Avogadro, que é o nosso átomos por mol, a gente vai conseguir achar o valor em gramas, beleza? Vamos para a questão 2. Considere um corpo que contém 180 ml de água e determine, respectivamente, o número de mols de moléculas de água, o número de moléculas de água e o número total de átomos, beleza? Então a gente tem aqui as nossas massas atômicas, né? Do hidrogênio vale 1, do oxigênio 16, o número de Avogadro vale 6 vezes 10 a 23 e a densidade da água é 1 grama por ml. Ele está pedindo para achar o valor em mol, o valor em moléculas de água e o valor de átomos, né? Átomos da água também. Bom, vamos lá. Primeira coisa, massa molar da água. Então vai ter que ser 2 vezes a massa molar do hidrogênio, que vale 1, mais 1 vez a massa do oxigênio, que vale 16. Então vai dar 18 gramas por mol. Então, dentro de 1 mol, nós temos 18 gramas. Mas, galera, ele deu o valor em volume, né? Ele deu 180 ml. Só que ele deu que a densidade da água é 1 grama por ml. A gente pode estabelecer uma regra de 3 da seguinte maneira. Se em 1 grama eu vou ter 1 ml, certo? Então, se dentro de 1 ml eu tenho 1 grama, eu vou ter x gramas em 180 ml, certo? Porque a densidade, né, é igual a massa sobre volume. Então, um exemplo, se for 20 dividido por 20, vai dar
1 grama por ml, correto, galera? Então a gente pode estabelecer essa relação. Vamos multiplicar cruzado, descobrimos que a nossa massa vai ser 180 gramas. Agora ficou fácil descobrir o número de mols. Se eu tenho a nossa massa molar e nós temos o valor de massa dele, a gente consegue achar o nosso número de mols. De qual forma? O número de mols ele é igual a massa dividido pela massa molar. Então, o número de mols vai ser, qual o valor da nossa massa? 180 gramas. A nossa massa molar vale 18. 180 dividido por 18, 10 mols. Então, já achamos a primeira resposta. Vou botar aqui em cima, ó, 10 mols. E para a gente achar o valor de moléculas, como é que a gente faz? Uma nossa relação bem tranquila também, né? Se 18 gramas por mol, nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Então, em 180 gramas, nós vamos ter Y moléculas. Multiplicação cruzada, Y vai ser igual a 6 vezes 10 a 24 moléculas. E por último, para finalizar, né, vamos achar o valor de átomos. Antes, vou anotar aqui em cima a nossa resposta, ó, 6 vezes 10 a 24 moléculas. E o nosso valor em átomo, a gente sabe o seguinte, que em 1 mol nós temos 3 átomos. Então, em 6 vezes 10 a 24, nós vamos ter um valor em Z de átomos, né? Então, Z está valendo 18 vezes 10, apagar aqui, elevado a 24 átomos. Então, agora a gente só marcar a nossa opção, gabarito letra A. Vamos para a próxima. Uma questãozinha teórica para a gente treinar. Os microprocessadores atuais são muito pequenos e substituíram enormes placas contendo inúmeras válvulas. Eles são organizados de forma que apresentem determinadas respostas ao serem percorridos por um impulso elétrico. Só é possível a construção de dispositivos tão pequenos devido ao diminuto tamanho de átomos. Sendo estes muito pequenos, é impossível contá-los. A constante de Avogadro, e não o número de Avogadro, permite que se calcule o número de entidades, átomos, moléculas, formas unitárias, etc., presente em uma dada amostra de substância. O valor dessa constante, medida experimentalmente, é igual a 6,02 vezes 10 a 23 mol. Com relação ao assunto, julgue os seguintes itens. A constante de Avogadro é uma grandeza, sendo, portanto, um número, 6,02 vezes 10 a 23, multiplicado por uma unidade de medida, que é o mol menos 1. Então, essa aqui está correta. Número 2. A constante de Avogadro, por ser uma grandeza determinada experimentalmente, pode ter seu valor alterado em função do avanço tecnológico. Galera, essa também está ok, beleza? Pensa o seguinte, a gente tem uma tecnologia que mede a quantidade de átomos, olha só, uma constante. Então, com certeza, se a gente melhorar a nossa tecnologia, isso vai estar correto. Vamos pular para 4 aqui. Entre os elementos químicos, o único que, em princípio, não está sujeito a uma variação de massa atômica é o isótopo do carbono de massa 12. E por que ele não está sujeito a essa variação? Porque ele é usado, galera, da seguinte maneira. Ele é o nosso padrão de referência para a medida das massas atômicas. Então, com isso, a resposta vai ser o número 3. Por quê? As massas iguais de diferentes elementos químicos contêm o mesmo número de átomos, e isso aqui está errado. Os átomos de diferentes elementos químicos possuem massas atômicas diferentes. Então, se a gente pega massas iguais de diferentes elementos químicos, o número de átomos de cada elemento químico nessas massas será diferente, beleza? Isso se a gente comparar massas iguais. Quanto menor a massa atômica do elemento, maior será o número de átomos desse elemento nessa massa, beleza? Questão 4. A tabela abaixo apresenta o mol em gramas de várias substâncias. Então a gente tem aqui o ouro com 197 mols em gramas. Então, galera, isso aqui é a nossa massa molar, né? É a nossa grama por mol. Nós temos o ácido clorídrico, a gente tem o O3, o C5H12 e o H2O, nossa água, né? Então é o seguinte, comparando massas iguais dessa substância, a que apresenta maior número de moléculas é questãozinha muito simples, né? Nós sabemos que o número de moléculas, né, o número de mols, ele vai ser definido pela massa dividido pela massa molar. A partir do momento que todos eles têm a mesma massa, o que vai fazer diferença é a massa molar. Correto, galera? E o seguinte, o número de mols ele vai crescer se a massa molar diminuir, correto?
Então, galera, agora vamos analisar, correto? A menor massa molar, que vai ser a nossa resposta. E a menor massa molar que nós temos é o 18, né? Da água. Então, o gabarito, letra E, água. Questão 5. A amônia, NH3, é um composto químico que pode ser produzido pela reação entre os gases de nitrogênio, N2, e o gás hidrogênio, H2, conforme a reação não balanceada a seguir. Então, ele dá uma reação aqui, né, em que os coeficientes estequiométricos são letras X, Y e Z. Os coeficientes estequiométricos dos compostos apresentados na equação química são, respectivamente, o que a gente tem que fazer aqui, então, é balancear, que achando o balanceamento certo, a gente vai conseguir achar a resposta. Vamos escrever aqui, ó, N2 mais H2 gerando NH3. Nós temos a regra do macho, correto, galera? Então, tem metal? Não. Tem ametal? Tem o nitrogênio. Pô, a gente tem 2 nitrogênios antes da seta, né? Porque, ó, 2 que multiplica 1, então nós temos 2 nitrogênios antes da seta. E depois da seta, pô, a gente tem... Aqui tem alguma coisa? Não. Então é como se fosse 1. E aqui na frente tem alguma coisa? Também não. Então é como se fosse 1. Então depois da seta, galera, a gente só tem 1 nitrogênio. E a gente precisa alterar sempre onde tem o menor valor. Então a gente vai alterar do lado direito. 1 vezes o x, né? 1 vezes x tem que dar 2. Então o valor de x, obviamente, tem que ser 2, né, galera? Então vamos substituir aqui 2. Muito bem, agora vamos avaliar o hidrogênio, né? Porque o ametal já foi, que é o N, o carbono a gente não tem, vamos avaliar o hidrogênio, o oxigênio também não tem, então só sobra mesmo o hidrogênio para a gente avaliar. Do lado esquerdo, antes da setinha, nós temos, aqui é como se fosse 1, né? Então 1 vezes 2 tem 2 hidrogênios. E do lado direito, pô galera, 3 vezes 2, então nós vamos ter 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Aonde a gente vai alterar? Do lado esquerdo, né? 2 vezes x tem que dar 6. Então, x tem que ser 3. Com isso, descobrimos que os coeficientes vai ser x igual a 1, y igual a 3 e o z igual a 2. 1, 3, 2. Gabarito letra B. Questão 6. Para a reação de síntese da amônia, NH3, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio, N2, reagindo com hidrogênio, H2, qual massa em gramas do composto é produzida? E ele dá aqui a nossa massa molar, né, do nitrogênio e do hidrogênio. Galera, vamos começar escrevendo nossa reação química, né? Pela questão anterior, a gente já sabe que é N2 mais 3H2 gerando 2NH3. Já está balanceada, certo? Agora, em relação à massa molar, vamos construir aqui uma tabelinha bem simples, tá? Ele já deu que um nitrogênio tem 14 gramas por mol. E como nós temos N2, então vai ser 2 vezes 14 igual a 28 gramas por mol. Isso aqui a gente está falando do nitrogênio. Agora vamos falar do hidrogênio. Por enquanto, a gente não vai usar o coeficiente estequiométrico para conta. A gente usa só a quantidade mesmo que tem aqui no nosso de átomos de hidrogênio. Então, nós vamos ter 2 vezes 1, porque é o valor da massa dele, né? É 1 grama por mol. Então, vamos ter 2. E depois da setinha, nossa amônia, vamos calcular. Esquece o coeficiente estequiométrico por enquanto. N, 14, mais quantos hidrogênios? 3 vezes 1. Então, 14 mais 3 igual a 17, beleza? Show! E a pergunta? Ao utilizar 10 gramas de nitrogênio, então, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio, nós vamos ter qual massa em gramas do composto produzido? Qual massa em gramas do composto é produzido? E qual é o composto? Valor de x, né, que a gente não sabe, x gramas de NH3. Mas pela massa molar, a gente já tem aqui uma relação, né, uma correlação entre elas. Fica da seguinte maneira, galera. 28, que é o nosso valor de gramas por mol, ele está para 17, e agora a gente precisa contar o coeficiente estequiométrico para 2 vezes 17 gramas por mol. Com isso, a gente consegue achar o valor de x, beleza? Vai ficar 28x igual a 2 vezes 17, vai dar 34. Então, 34 vezes 10, o x é igual a 340 dividido por 28. O nosso valor de x ele é igual a 12,14 gramas. Gabarito letra C.
Questão 7. A combustão completa é um tipo de reação química que tem como produto o gás carbônico e água, né? Como produtos gás carbônico e água. Reagindo o álcool etílico C2H6O e oxigênio O2 na proporção em mols de 1 para 3, quantos mols de CO2 é produzido? Galera, a questãozinha é muito tranquila também, né? O que nós precisamos fazer aqui? Primeiro passo é a gente escrever a nossa reação, né? Ele diz o seguinte: reagindo álcool etílico, então reagindo C2H6O mais oxigênio, a gente vai estar gerando, né? Que a combustão completa é um tipo de reação química que tem como produto. Então, se é produto, vem depois da setinha, gás carbônico e a água. Gás carbônico nós sabemos que é representado pelo CO2 e a água é fácil, né? H2O, beleza? E ele diz aqui, né? Na proporção em mols de 1 para 3. Então, a gente vai ter 1 mol de C2H6O para 3 mols de oxigênio. Aí a pergunta é, quantos mols de CO2 é produzido? O que ele quer saber é esse coeficiente estequiométrico aqui, galera. O que a gente vai fazer? Vamos balancear que vamos encontrar a resposta, beleza? Então, pela regra do macho, bota aqui, ó, pela regra do macho, a gente começa pelo metal. Tem metal? Não. Pelo ametal, tem ametal? Não. Pelo carbono? Carbono tem, né? Então vamos lá. Do C2H6O, nós temos 2 carbonos. E do lado direito, nós temos só um. Então, com certeza vai ter que botar um coeficiente estequiométrico aqui igual a 2, né? Então, vou apagar aqui, eu vou botar 2. Achamos a resposta? Galera, talvez, mas é legal a gente continuar a conta porque talvez a gente tenha que fazer alguma alteração, beleza? Vamos terminar de fazer o balanceamento para saber se está correto. Agora vamos analisar o hidrogênio. Aqui nós vamos ter 1 vezes 6, 6 hidrogênios. E do lado direito, do lado direito só tem 2, né? Porque aqui, ó, 2 que está multiplicando 1. Então a gente apaga esse 1 e coloca o que no lugar? Coloca 3, né, galera? Por quê? Porque 2 vezes 3 vai dar 6 hidrogênio. Então o hidrogênio também está correto. Ficou faltando só o que agora? Só o oxigênio. Vamos fazer a nossa conta. Primeiro do álcool etílico, nós vamos ter, ó, aqui no O é como se fosse 1, então 1 vezes 1 vai ter 1, mas antes daqui da seta a gente ainda tem o oxigênio, né, o gás oxigênio. Então 3 vezes 2, que vai dar, isso aqui dá 6, 1 mais 6 igual a 7. E do lado direito da setinha, em relação à água, 3 vezes 1, 3, mais agora do gás carbônico. 2 vezes 2, 4. 4 com 3, 7. Então, com isso, nosso balanceamento está correto. Quantos mols de CO2 é produzido? Produzido 2 mols, gabarito letra D. Questão 8. Com a intenção de realizar uma combustão completa de 161 gramas de álcool etílico para a produção de dióxido de carbono e água, que massa de oxigênio O2 em gramas deve ser empregada? Nós já sabemos a equação, né? Vai ser C2H6O mais O2 gerando CO2 mais H2O. E nós também já sabemos os coeficientes, né? É 1 para 3, né? Então vai ficar 1, a gente não coloca nada, aqui a gente sabe que é 3, aqui a gente sabe que é 2 e aqui a gente também sabe que é 3. Vamos calcular as massas molares, beleza? Então, a massa molar do C2H6O é o seguinte: 2 vezes qual a massa molar do carbono é 12, então 2 vezes 12 igual a 24. Do hidrogênio é 1 vezes o 6, então 6. Mais o do oxigênio vai ser 1 vezes 16. 16, a gente vai somar isso aqui tudo, que vai dar igual a 46, beleza? Agora a massa molar do gás oxigênio vai ser 2 vezes 16 igual a 32. A gente nem precisa calcular os outros, né? Porque a completa combustão utilizando 161 gramas de álcool etílico para a produção de dióxido de carbono, que massa de oxigênio em gramas deve ser empregada? Então a gente está comparando o gás oxigênio com o álcool etílico. Então nós já temos, né, as massas molares referidas, agora é só fazer a nossa proporção. Fica da seguinte maneira, vai ficar 46, beleza? Que está para 32 vezes o coeficiente estequiométrico, que é 3, certo? E a massa do álcool utilizado, que é 161,
para o valor em x, que é o que nós queremos descobrir. Então, 46x é igual a 161 vezes 3 vezes 32. Com isso, o valor de x é igual a 336 gramas, gabarito letra D. Questão 9. Em 100 gramas de alumínio, quantos átomos desse elemento estão presentes? Ele dá aqui, né, a massa molar do alumínio e o número de mols, beleza? A gente tem a nossa relação estequiométrica. Em 1 mol, nós temos 27 gramas por mol, né, galera? Então, a gente pode apagar esse mol aqui, porque se dentro de 1 mol nós temos 27 gramas, beleza? Então, em y mol, nós vamos ter 100 gramas, que é o que ele está falando ali na questão, né? Multiplicando cruzado, vai ficar y igual a 3,7 mols. Mas ele quer saber em relação ao número de átomos, né? E a gente sabe que em 1 mol nós temos 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, em 3,7 mols, nós temos um valor de x átomos. Então, x é igual a 3,7 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Beleza? Com isso, o gabarito fica 22,2 vezes 10 a 23 átomos, que é o gabarito letra D, beleza? É só andar com a vírgula uma vez, vai ficar 2,22 vezes 10 a 24. A última questão para fechar, né? De acordo com a lei de Lavoisier, quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, a massa em gramas de sulfeto de ferro obtida será de... Nós sabemos que ferro mais enxofre vai dar FeS, que é o nosso sulfeto de ferro. E pelo coeficiente estequiométrico, nós temos que a relação é de 1 mol de ferro mais 1 mol de enxofre, gerando 1 mol de sulfeto de ferro. E pela massa molar, nós sabemos que é 56 gramas de ferro, certo? 32 gramas de enxofre, gerando 56 mais 32, 88 gramas de sulfeto de ferro. Galera, de acordo com a lei de Lavoisier, né, que fala da conservação das massas, bastaria a gente somar 1,12 com o 0,64, embaixo de vírgula vai dar 1,76 gramas, né, gabarito letra C. Mas a gente também pode usar a nossa relação da nossa massa molar para a gente tirar a prova real, beleza? Bom, 56 gramas de ferro geram 88 gramas de sulfeto de ferro. Então, 1,12 gramas de ferro, né, que é o utilizado, vai gerar um valor de x gramas do sulfato ferroso, beleza? Então, o x vai ser igual também a 1,76, beleza? A nossa prova real. Então, muito obrigado por assistir, curta, compartilhe e clique no sininho. Essa semana as aulas vão demorar um pouco mais para sair, mas fiquem tranquilas que o projeto não vai parar. A gente vai completar as 6 semanas, beleza, galera? Tô com vocês até o fim. Valeu!